Olá, boa noite a todos, amigos e amigas. Que ótimo estar aqui fazendo essa live. Queria agradecer a presença de quem está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado. Espero que a gente possa apresentar hoje o que é a Zoso, o nosso conceito, o que a gente está querendo trazer para o mercado imobiliário brasileiro, de uma forma clara, que todos possam compreender e que a gente possa sair daqui com uma ideia nova de como que se pode ter um imóvel, como que você pode ser proprietário do imóvel sem arcar com todos os custos, sem arcar com todas as despesas e com aquele capital empatado para você ter um imóvel. Então isso é a Zoso, é uma maneira nova e inteligente de você ser proprietário de um imóvel. Então vamos lá. Eu estou aqui com o Thiago, que está aqui junto comigo aqui na produção. Nós vamos bater um papo com vocês. Tudo bom, Thiago? Tudo certo, Bruno? Então hoje vai ser o dia que a gente vai realmente apresentar para o pessoal qual que é a proposta da Zoso. A gente já soltou aí algumas propagandas ao longo das últimas semanas. Bastante gente ficou curiosa, mas como é que eu vou conseguir aquele imóvel ali, né, com valor alto que eu não conseguiria ter nesse momento por uma fração do tempo? Então várias dúvidas surgiram e esse é o momento perfeito aí para a gente explicar para todo mundo como é que funciona o processo, né? Exatamente. Então vou começar falando o que é a Zoso. Então, a Zoso é uma forma inovadora de você adquirir um imóvel sem precisar arcar sozinho com todos os custos relacionados à propriedade. Então, em vez de você comprar um imóvel inteiro, você compra um pedaço dele, uma fração do imóvel, e divide todos os custos com os demais cotistas. Isso significa que você pode desfrutar do imóvel maior ou mais bem localizado do que aquele que você estaria comprando sozinho, por uma fração do preço. Então, eu acredito que nós somos a opção ideal para quem quer economizar dinheiro e ainda aproveitar o melhor que a propriedade tem a oferecer. Então, Bruno, uma das principais dúvidas que a gente recebeu foi por que escolher a Zoso na hora de comprar o nosso segundo imóvel, né? Eu acho que antes disso, a gente deveria conversar um pouco para quem é a Zoso, né? Pois é. A Zoso, na verdade, ela é para você que pensa que gostaria de ter um imóvel na praia, um imóvel na montanha, mas você sabe que acaba usando aquilo muito pouco. Hoje, a taxa de ocupação, por exemplo, de Balneário Camboriú é 30%. Então, quer dizer, você compra um imóvel, gasta uma fortuna para usar ele no máximo 30% do ano. Em outros lugares é bem mais baixo, inclusive Itapema é 17% a taxa de ocupação. Então, nós chegamos para mudar isso. É uma maneira, a Zoso é uma maneira, ela veio para atender a pessoa que quer ter um imóvel, gostaria de ter um imóvel, ter acesso, mas não tem o capital para deixar preso no imóvel inteiro e nem quer fazer isso, quer usar o dinheiro para viajar, quer usar o dinheiro para ter outras coisas, para investir, mas ao mesmo tempo pode, através da Zoso, ter um pedaço de um imóvel e utilizar aquele imóvel como se fosse que ele é dele, utilizar ele, o teu imóvel. A gente compra um imóvel, ou a gente permuta, nós pegamos o imóvel, a gente decora, a gente monta o enxoval, a gente coloca os móveis muito bacanas, coloca o imóvel perfeito para você e você vai ser um dos 8 compradores do imóvel. Você vai ter mais 7 sócios utilizando o imóvel. Como é que funciona? Você vai entrar num aplicativo e, através do aplicativo, você decide as datas que você quer usar. Então, o aplicativo ele tem algumas regras de utilização para ser uma coisa bacana para todo mundo. Então, você pode, por exemplo, na alta temporada, reservar até uma semana por vez, na baixa temporada, até 14 noites por vez. Todas as suas reservas dos proprietários, elas têm que ser afastadas do mesmo número de dias. Então, por exemplo, você reservou e ficou 5 dias no imóvel, para você voltar para ele, você tem que pular 5 dias para fazer outra reserva. E a gente tem uma forma bacana também de distribuir todos os feriados. A gente abre o calendário por 24 meses e o ano ele tem 8 feriados principais, contando Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, etc. São 8 feriados principais. Esses 8 feriados
você só pode bloquear um por vez. Então, se você bloqueou o Natal, você vai usar o Natal, você não pode bloquear nenhum outro feriado enquanto você não usar o Natal ou você liberar ele para outro usuário. Então, quer dizer, todas as reservas que você fizer com menos de 2 dias de antecedência, elas não são descontadas da tua franquia de noite. Há uma coisa muito importante que eu não falei, né, que eu pulei aqui até. Você tem cada cota de 1/8 te dá direito a 44 noites por ano para você entrar no aplicativo e reservar os seus blocos de noite. Porém, se o imóvel estiver vazio amanhã e você quiser ir lá passar 1 dia ou 2 dias, desde que ele esteja vazio, você pode ir com uma reserva feita em cima da hora e isso não vai ser descontado das suas 44 noites. Então, quer dizer, a gente está pensando o tempo inteiro, é uma coisa para você usar. Muito diferente dos hotéis que você compra, né, Thiago? Que você compra uma cota de um hotel e o funcionamento ele é bastante diferente. Exatamente, a ideia é que a gente consiga popularizar, né, democratizar o acesso ao segundo imóvel. Então a ideia é que realmente as pessoas passem a ter a experiência de um imóvel, vamos dizer até de luxo, um imóvel acima da capacidade delas em outra cidade, né, sem precisar se descapitalizar, mas que a pessoa vá usar. Eu acho que essa é a ideia principal, né? Exatamente. Então você, veja, primeiramente, é uma coisa que é muito importante a gente falar é como é que funciona essa questão da propriedade, que esse aí que está o grande diferencial da Zoso. Vamos lá. Quando você compra um imóvel, você tem todos os trâmites de cartório que você precisa passar, matrícula do imóvel, depois a escritura, enfim, todas as taxas de cartório, pagar os impostos, ITBI, etc. E as taxas de cartório. Com a Zoso não funciona assim. É muito mais simples. O que a gente faz? A gente abre uma empresa, que é uma SA de capital fechado, para cada imóvel. Então, o teu imóvel ele está dentro de uma empresa. O imóvel do vizinho ali, o outro imóvel, está dentro de outra empresa. O outro imóvel está dentro de uma terceira empresa. Cada imóvel tem uma empresa, que é uma SA de capital fechado. Então, você compra uma cota daquela SA de capital fechado que te dá direito ao uso do imóvel. Deixa eu te perguntar, Bruno, isso parece ser bem semelhante àquele modelo que já tem com barcos, né? Então o pessoal quer comprar um barco, se reúne ali em alguns amigos. Tem alguma diferença daquele sistema? Exatamente. A princípio, pelo que a gente vem estudando, os barcos, você não está comprando um pedaço de uma empresa. Você está comprando uma fração do barco e seu nome fica no documento do barco junto com os demais proprietários. Cada vez que alguém vende a cota, tem que mudar o documento. No caso de um barco, de um carro, isso não seria tanto problema porque não tem imposto para pagar, mas no caso do imóvel tem ITBI. Então, a maneira como a gente encontrou para poder resolver esse problema é: o imóvel vai para dentro de uma empresa, pagamos o ITBI e essa empresa vai ter 8 donos. Os 8 donos são os proprietários que têm direito a usar o imóvel. Se eu comprei uma cota, eu quero sair, quero revender, quero comprar uma cota maior, enfim, o que for, basta eu acionar a Zoso, coloco a minha cota à venda. Muito simples. Então, você, na hora de vender a cota, vai ser um documento entre as partes que transfere aquelas ações. Você é dono de ações de uma empresa que é proprietária do imóvel, que te permite usar o imóvel. E aí você transfere as suas ações para um outro comprador, se você quiser vender a tua cota. Pô, então, eu acho isso interessante também, diferente do modelo de barco, é que quando você coloca o seu nome como se fosse comprar um barco, você também fica responsável por alguma atitude ou alguma imprudência que outra pessoa estivesse usando, né? Exatamente. No sistema das Zoso, a gente pensou nisso, né? Para evitar esse tipo de situação, né? Exatamente. Foi pensado essa questão foi muito bem estudado isso e isso está sendo feito por advogados especializados no mercado imobiliário, que é: ao abrir uma SA de capital fechado para cada imóvel, a gente blinda completamente cada um dos cotistas, cada um dos proprietários. Então, você é proprietário de ações de uma empresa que você pode ter a certeza que os outros sócios não vão te trazer nenhum problema que você tenha que vir a resolver por causa de uma ação de um terceiro.
Diferente de quando você está todo mundo dentro do mesmo documento, seja de um barco, ou que seja mesmo na matrícula daquele imóvel, né? Então, isso pode causar um problema para um dos usuários. No nosso caso, não. Você tem toda a garantia de que você é dono de ações de uma empresa e essa empresa é dona do imóvel, então nada pode chegar até você. A única coisa bom que pode acontecer é o imóvel valorizar e você vender as suas ações mais caras. Então, é assim que funciona. Então, você está comprando uma segunda residência por uma fração do preço. A gente está falando de uma residência que geralmente você for comprar digamos assim, você tem dinheiro para comprar um imóvel, eu não sei, de 500 mil, de 1 milhão. Com a fração, você vai poder comprar um pedaço do imóvel 3, 4 vezes mais caro do que isso e por um valor ainda mais baixo do que você estaria gastando com o teu imóvel. E você sabe também que você vai utilizar a mesma quantidade de tempo. Exatamente, porque a questão é essa. Você acaba comprando um imóvel de praia que você usa muito pouco. No nosso caso, não. Você tem direito às 44 noites, você entra no aplicativo, é muito fácil, muito intuitivo. Você entra lá, reserva as suas noites e usa o imóvel. Inclusive, como eu já falei antes, e usa o imóvel também, quando ele estiver vazio, você pode usar o imóvel e isso não vai ser descontado da tua franquia de noite. A Zoso, ela cuida de todos os aspectos da gestão do imóvel. Então, a divisão das contas, a manutenção, pintura, queimou uma lâmpada, o que quer que seja, você vai chegar lá, o imóvel vai estar sempre tinindo, impecável para você usar. Como é que funciona isso? Toda vez que um dos proprietários utiliza o imóvel, quando ele sai do imóvel, um dos agentes da Zoso, ele vai lá, vai fazer uma limpeza, vai deixar tudo arrumadinho, vai fazer um checklist e vai deixar tudo pronto. Então, você que está aí assistindo, você comprou uma cota, você vai entrar no imóvel amanhã. Quando você estiver se preparando para ir para o imóvel, você vai receber uma mensagem no teu celular dizendo: olha, o teu imóvel tal, está pronto para te receber, etc. Já foi feito o checklist. Aí vai ter até, inclusive, o nome da pessoa que fez a limpeza para você saber, para você poder depois, inclusive, dar uma nota para quem fez a limpeza do imóvel para saber se estava tudo direitinho para você. É como um hotel. Você vai chegar num quarto do hotel, só que ele é teu. Você vai chegar e vai poder usar. E você vai pagar só uma fração dos custos de ter aquele imóvel. Todos os custos são divididos entre os 8 proprietários. E, Bruno, quem é que faz essa gestão de contratar o profissional que vai fazer a limpeza ali? Quem é que vai arrumar tudo isso? A Zoso, nós fazemos tudo isso. Nós contratamos o pessoal. É como se você estivesse entrando num condomínio. Basicamente isso. Você está entrando numa sociedade onde a Zoso é a administradora e nós contratamos o pessoal, fazemos os serviços de limpeza, os serviços de reforma, o que quer que tenha que ser feito no imóvel, nós executamos para você e você só precisa chegar lá e desfrutar. Teve uma pergunta aqui do Juliano que vai bem nessa linha de resposta. Ele perguntou o seguinte: a administração da empresa será feita via outra empresa ou todas terão a Zoso como sócia administradora? Muito obrigado pela pergunta, Juliano. Sim, todas terão a Zoso como administradora. A Zoso administra cada uma das empresas que é a proprietária dos imóveis. Então, isso é tudo centralizado. Então, inclusive, isso é muito bom para todo mundo, porque todo o sistema de gestão, tudo isso, nós trazemos e colocamos ao serviço de quem comprou aquela cota. Uma outra pergunta que surgiu aqui, a gente também já passou um pouco por isso, mas qual seria a diferença de um timeshare? Muito boa pergunta também. É o seguinte, quando você compra um timeshare de hotel, muita gente que deve estar assistindo isso pode ter, já viu ou tem até cotas de um hotel em Gramado ou em algum outro lugar. Até próprio na Surfland, que o pessoal aqui de Santa Catarina está comprando bastante, a cota te dá direito a um número de noites fixa, igual a gente, só que essas noites, elas são... você não entra num aplicativo para escolher as noites. Eles escolhem as noites que você vai poder usar, a administração escolhe, e aquilo todo ano vai
rodando para cada um poder usar um pouquinho de um pedaço do ano. Então, geralmente, você tem aí uma semana na baixa, uma semana na alta, são coisas assim, tá? Mas você não escolhe as suas datas. As datas são escolhidas pelo administrador. Na Zoso, não. Na Zoso, você escolhe a data que você quer usar, você vai lá, usa o imóvel e, como eu já falei, se você quiser usar ele amanhã e não tiver ninguém lá, você pode ir. Isso não desconta da tua franquia de noite. Uma outra coisa interessante também, que eu estou vendo ali que o pessoal está conversando, que é o seguinte, tá, mas e como é que eu rentabilizo isso? Como é que funciona? Você comprou um imóvel de praia, um imóvel do campo. Você quer que ele, quando ele não estiver sendo usado, que ele esteja rendendo alguma coisa. Então, o que a gente faz? Nós vamos colocar esse imóvel sempre disponibilizado. Quando ele estiver vazio, que não tiver reserva, ele vai ser disponibilizado para aluguel de curta temporada no Airbnb e outras plataformas. Esse dinheiro coletado pelo Airbnb e pelas outras plataformas, nas noites que ele não está sendo utilizado, que ele não está reservado, ele vai para um fundo de manutenção e uso de pagamento das despesas do imóvel. E depois isso é rateado conforme quanto cada um usou. Mas tem mais uma outra coisa. Quando você reservou um bloco de noites. Então, por exemplo, você esse ano pegou o Ano Novo, você está com um imóvel em Balneário Camboriú e você está com o Ano Novo. Ah, mas eu não quero usar, quero ir para algum outro lugar. Não tem problema algum. Nós vamos alugar para você, nós vamos colocar aquelas datas que você reservou, vão ser alugadas dentro de um Airbnb ou um outro sistema. Nesse caso, data que você já tinha reservado, que é sua, esse dinheiro é teu, ele vai para você. Quando o imóvel está vazio, que não são noites que estão sendo utilizadas, o dinheiro vai para o pool para todos os 8 cotistas receberem uma parte. Quando você reservou uma data e você não quer usar e quer alugar aquela data, o dinheiro, a renda daquele aluguel, ela vai para você. Então, é muito bacana que você pode... Como acontece muito, né? Muita gente, por exemplo, Balneário é um lugar assim. Muita gente que tem apartamento em Balneário quer ir fora do Ano Novo porque está muito cheio. Não tem problema. Você pegou Ano Novo, Natal em Balneário Camboriú, por exemplo, pode alugar e você fica com a renda daquelas noites. Pô, e um aluguel de final de ano em Balneário Camboriú, você já consegue tirar ali uma boa parte do seu investimento, né? Pô, e lembrando pro pessoal que a ideia é o seguinte, a gente pegar um apartamento aí de 2, 3 milhões e a gente conseguir comprar esse bem e já começar a utilizar, mas por uma fração do preço. Então seria mais ou menos assim, a gente sempre quer ter um carro, a gente sempre almeja algo que a gente ainda não tá naquele nível, né? Então a Zoso traz isso para nossa realidade. Exatamente. Só que ela traz isso para a realidade e, além de trazer isso para sua realidade, ela tira os custos que viriam associados à compra desse bem, né? Exatamente. Então, digamos assim, você, poxa, fazer um número redondo, tem um apartamento de 800 mil reais que você está vendo ali, poxa, mas está caro pra caramba. Com 100 mil reais você tem acesso àquele apartamento. Um apartamento de 800 mil, você vai comprar uma cota de 100 mil, que nós vamos financiar essa cota para você como se fosse um carro. Esse é um outro negócio bacana, né? Você vai poder financiar a cota. E aí, com 100 mil reais, você vai usar um apartamento de 800 mil. Um apartamento de 4 milhões de reais, frente para o mar, com uma vista maravilhosa, etc. Você pode comprar um apartamento desse por 500 mil reais. Financiados, inclusive. Então, é muito legal. Nós não estamos inventando a roda. O que nós estamos fazendo é juntar uma coisa que já existia com a tecnologia para poder tornar fácil e simples você reservar suas noites, ir lá utilizar e ainda rentabilizar alugando as noites que você não estiver utilizando. Então, assim, a Zoso ela traz para você a oportunidade de você possuir uma segunda residência por um custo e um gerenciamento significativamente menor do que se você tivesse a propriedade inteira. Então, você não vai imobilizar todo aquele dinheiro. Você vai usar praticamente tanto quanto você usaria. 44 noites é bastante coisa para um oitavo. E
o teu dinheiro vai ficar desimobilizado para você poder fazer outras coisas. Aliás, uma coisa muito interessante que nós estamos acreditando que vai acontecer muito aqui são pessoas comprando cotas em diferentes lugares. Porque por que então ter uma cota, ter um apartamento inteiro? Vou falar de novo em Balneário Camboriú, porque está aqui do lado, mas a gente está trabalhando para ter Zoso no Brasil inteiro. Mas por que então ter um apartamento só em Balneário Camboriú, ou uma casa, enfim, quando você pode ter pela metade do preço 4 cotas? Então, quer dizer, com metade do valor de um imóvel, que são 4 cotas, você tem 176 noites que você pode ter em 4 lugares diferentes. Você pode ter um apartamento em Balneário Camboriú, um em Floripa, um apartamento no Rio de Janeiro e outro na Bahia. Que você entra no teu aplicativo, resolve para onde você quer ir, entra, reserva e vai para a tua casa, porque ela é tua. E, inclusive, é um bem que está valorizando, que quando você vai vender ele, se o valor daquele imóvel subiu, você vai vender as suas ações daquela empresa proprietária do imóvel com um lucro. Perfeito, Bruno. Uma outra pergunta que veio aqui do Juliano é: de onde veio a inspiração do nome Zoso? Essa aí é boa. Pena que o nosso outro sócio, o JP, não está aqui, mas o nome Zoso a gente acha que é um nome divertido, um nome que ele tem a ver com os dias de hoje, que é com compartilhar, ele é uma palavra que não tem um significado direto, mas a gente achou um nome divertido e bacana, porque assim, a gente quer que você, Juliano, pega o teu apartamento e vamos fazer um Zoso com ele. Vamos pegar o teu apartamento e dividir em cotas, vamos fazer um Zoso. Ou então para você poder falar assim, eu comprei um Zoso, entendeu? Essa é a ideia. Inclusive, o que me traz um assunto que é fazer um Zoso com o teu apartamento. Você é proprietário de um apartamento, vamos dizer, você é proprietário de uma casa em Trancoso. E lá em Trancoso você está usando pouco aquela casa, ela te dá uma despesa danada, você vai pouco para lá, enfim. Por que não faz um Zoso com essa sua casa de Trancoso? Ou com um apartamento de Balneário, ou com sua casa no Campeche? A gente pega ela, transfere para uma SA de capital fechado, essa SA é tua, você é o proprietário do apartamento ou da casa, essa SA é tua, completa 100% tua, todas as cotas suas, não tem risco algum. E aí você nos dá o direito de vender pelo menos 4 cotas daquelas 8. Então você continua usando o teu imóvel e recebe, se quiser, o dinheiro dele todo de volta. Hoje a nossa conta aí, nós vamos fazer todo um enxoval, etc. Mas a gente imagina que com o dinheiro de 7 cotas, ou até menos, você vai receber em média tudo que você já gastou naquele imóvel. Né? Ou até menos, tem gente que já valorizou o imóvel muito mais. Mas a vantagem está aí. Você vende algumas cotas, vende 4, 5, 6, o total de 8 cotas, mas se você quiser ficar com 1, 2, 3 cotas, você pode ficar e você vai recuperar o dinheiro do teu imóvel todo. Então, se você tiver um imóvel que está ocioso e que está te dando muita despesa, traz para a gente. Vamos fazer um Zoso com o seu imóvel. Tá aí, porque você perguntou o nome, Juliano. Vamos fazer um Zoso com o seu imóvel, vamos vender algumas cotas e você pode ficar ainda proprietário de algumas cotas, de até 4. O nosso acordo é que ninguém pode ter mais de 50% do imóvel, tá? Isso é uma regra nossa. Então, você pode ficar, um proprietário pode ficar com até 4 cotas, que dá 172 noites, né, que a gente fez a conta aqui, e aí você usa o imóvel como normal, enquanto os outros usam, e a Zoso cuida de toda essa parte de manter o enxoval, de trocar roupa de cama, de trocar roupa de banho, de deixar tudo limpo, jardineiro se precisar, tudo. A gente cuida de tudo e você só vai lá usar o imóvel. Uma outra dúvida que surgiu do pessoal aqui é em relação às responsabilidades legais desse imóvel se ele estiver num condomínio. Então a pergunta aqui do Gustavo foi a seguinte: nas assembleias de condomínio, quem irá representar os interesses da sociedade? Ótima pergunta, Gustavo, muito obrigado. O imóvel, ele pertence a uma empresa, uma SA de capital fechado. Então, para todos os efeitos, os 8 proprietários, eles são proprietários da empresa e indiretamente proprietários do imóvel. Numa reunião de condomínio, quem vai estar representando
Os 8 é a Zoso. Um representante da Zoso, com uma procuração de vocês, vai na reunião de condomínio e vai decidir o que tiver que decidir lá. Vai ter um voto, não 8 votos, ele vai ter um voto no condomínio, porque é uma unidade do condomínio. Acho que eu respondi a tua pergunta, Gustavo. Eu acho que foi bem respondida. E, pô, eu não sei pro pessoal de casa, mas, na minha opinião, reunião de condomínio não é algo que eu gosto de participar muito. Então é uma dor de cabeça que a gente tira do pessoal também, né? Na verdade, a gente tira todas as dores de cabeça, porque você recebe a chave de um imóvel, você chega lá e usa ele, e aí você simplesmente vira, tranca a porta, vai para tua casa e vai estar... Quando você voltar, vai estar tudo arrumadinho, ou quando o próximo proprietário chegar, vai estar tudo arrumadinho, roupa de cama trocada, roupa de banho trocada, aqueles itens básicos, né? Porque muitas vezes a gente vai no Airbnb e não tem nada. Você chega no Airbnb, não tem nem água na geladeira, acontece muito. Então, não. Cada apartamento tem seu kitzinho, a gente já deixa água, azeite de oliva, sal, coisas combinadas com os 8 moradores. Inclusive, você pode até solicitar. Se você for um proprietário, você vai para lá semana que vem, você já pode, através do aplicativo, solicitar, já deixa lá o engradado de cerveja, já deixa lá isso, aquilo, e nós colocamos tudo, quando for fazer a limpeza do apartamento, e aquilo vem na tua conta. Todo esse serviço é por nossa conta. A gente vai administrar e fazer com que você só tenha que se preocupar em usar o imóvel, mais nada. Pô, perfeito, Bruno. Agora eu quero entrar aqui num outro tema, porque um dos grandes parceiros da Zoso serão os corretores de imóvel. Exato. Não é mesmo? Então foi até uma pergunta aqui da Maria Salles. E, bom, eu acho que, além de responder a pergunta dela, vamos dar um parecer geral como que o corretor de imóveis vai ser um parceiro da Zoso. Como que funciona e como que ele vai ganhar mais dinheiro ainda com a Zoso, né? Muito bem, Maria. Nós vamos... Aliás, a Maria, eu vi que ela nem é de Santa Catarina, né? A Maria é de outro estado, do norte, se eu não me engano. Coloca a sua cidade aqui pra gente no chat, Maria. Então, nós estamos desenvolvendo um sistema muito bacana para trabalhar com os corretores de imóveis, que nós vamos tratar isso numa outra live, exclusivo com corretores, onde todo o sistema de captação e comissionamento para as captações e comissionamento para as vendas, tudo vai ser explicado de uma maneira muito detalhada. Seria legal, quem é corretor aqui, eu peço que deixe o seu nome, deixe o seu contato, que nós vamos te chamar para uma live. Nós estamos buscando hoje corretores captadores de imóveis e corretores para vender as cotas, tá? E em muito breve, nós vamos fazer essa live exclusiva para corretores, para a gente montar a nossa equipe de vendedores que a gente quer que esteja em todos os cantos do Brasil. Ô Maria, eu te peço perdão de não entrar nesse assunto agora, porque essa live ela é mais voltada para a gente explicar o funcionamento de todo o sistema, mas eu vi que você se interessou, eu vi lá o seu cadastro e a gente vai conversar. Se você quiser me dar um toquezinho por ali também, que a gente conversa pessoalmente, eu posso já começar a te explicar como é que vai funcionar. Perfeito. A Maria é aqui de Joinville. Ah, Maria de Joinville? Não, então é outra Maria. Eu pensei que fosse outra pessoa que teve bastante gente do Nordeste, da Bahia, de vários lugares que se inscreveu ali. Não sei quantas pessoas a gente tem hoje, mas que colocou ali tinha bastante gente. A gente está com bastante gente aqui no chat, então continue mandando as perguntas, a gente está acompanhando. E mais uma pergunta aqui do Juliano, que seria o seguinte: qual o custo da operação da Zoso para a sociedade? Então, como que a Zoso ganha dinheiro, né? Como que a gente ganha dinheiro? A gente ganha de algumas formas. A gente ganha na venda das cotas. A gente tem um comissionamento da venda das cotas. A gente vai cobrar... Cada proprietário vai pagar uma taxinha bem pequena, mensal, para utilização do sistema. E a gente também faz o financiamento das cotas. Então, essas são as nossas principais fontes de renda. Mas a Zoso, ela traz um negócio para a sociedade muito bacana, e que a gente não falou aqui. Quando você constrói um imóvel, vamos falar de um prédio, não precisa ser uma casa também, mas um prédio. Você constrói um prédio num local aqui em Santa Catarina, Balneário, por exemplo, que vai ser utilizado 30% das noites do ano. Poxa, se você parar para pensar na quantidade de recursos naturais e financeiros para se desenvolver, para fazer um prédio inteiro e que vai ser tão pouco utilizado,
Então, a Zoso ela vem trazer uma coisa muito bacana para a sociedade, que é disponibilizar esses imóveis que estão fechados para pessoas que normalmente não teriam como ter acesso a esses imóveis, porque estão comprando uma coisa por uma fração do preço para poder utilizar. Então, a gente disponibiliza o que faz com que a gente está tornando muito mais eficiente o uso daqueles recursos todos que foram empregados para você fazer aquele prédio, para fazer aquela casa, enfim, né? Os recursos naturais e recursos financeiros. Nós estamos eficientizando de uma maneira enorme os recursos naturais e financeiros utilizados para construir aquele imóvel. E para as cidades é muito bom também, porque a gente aumenta a taxa de ocupação e vem trazer, então, nas cidades, mais, por exemplo, em vez de, poxa, você numa cidade que estaria completamente vazia o ano inteiro, só tem aquele pedacinho do ano que tem gente. Não, através de imóveis em cotas dessa maneira, as pessoas vão estar utilizando e você vai ter mais gente, claro que na alta temporada é quando todo mundo quer, é normal, mas tem muita gente que usa também na baixa temporada e você vai aumentar o número de pessoas utilizando e gerando a economia da cidade, pagando impostos, fazendo compra no mercadinho, enfim. É muito bacana esse lado da Zoso de disponibilizar e tornar acessível para as pessoas imóveis que normalmente elas não teriam acesso. Pô, show de bola, Bruno. Uma outra pergunta aqui que veio do Silvio. A dúvida dele em relação ao seguinte: eu posso investir em um Zoso, mas eu vou deixar o meu período inteiro, então as minhas 44 noites exclusiva para locação? Pode. Com certeza, pode fazer isso. E o que a gente faria com você? A gente pode fazer um apartamento numa modalidade que você não alugue, que as pessoas não utilizem, que os outros utilizadores não utilizem. Então, a gente pega você e mais 7 no imóvel só para alugar. Ótimo, podemos fazer. Inclusive, isso é uma spin-over da Zoso que a gente está fazendo, que se chama Bem-vindos, que são imóveis simplesmente para pessoas que querem investir e deixar para alugar. Porém, se você achar legal o teu imóvel, que você vai querer eventualmente usar também, mas vou usar muito pouco, eu quero alugar minhas 44 noites, não tem problema algum. Você vai lá, reserva as suas noites nas datas que você achar as melhores e deixa com a gente que a gente vai alugando elas para você. Nós colocamos nós vamos disponibilizar, você vai dar um ok, nós vamos disponibilizar todas as suas datas para alugar no Airbnb. Então, na verdade, é como se você tivesse comprado... você não comprou ele inteiro, você comprou 1/8, mas você vai estar rentabilizando sobre 1/8, que é aquele valor que você disponibilizou para comprar aquela cota. Uma outra não sei se eu fui claro. Eu acho que foi bem claro, mas se o Silvio também quiser colocar uma outra posição, a gente está atento aqui ao chat. Inclusive, também a Carolina perguntou: olá, se eu vender minha cota, como fica essa fatia em aberto dos 4? Se você vender sua cota. Tá. Bom, a Zoso, ela é administradora. Então, nós temos 8 cotistas. Se a Carolina tinha uma cota, ela vende a cota dela. Quem comprou vai começar a utilizar. Mas se você quiser... Se você, por exemplo, se a Zoso comprar de você de volta a tua cota, que pode acontecer, nós vamos ser os responsáveis pela revenda e nós vamos estar pagando todos os custos. Para ficar muito claro, são 8 cotistas, mas você nunca vai ter que pagar os custos de alguém que deixou de pagar, alguma coisa assim. A Zoso é responsável, a Zoso é que toma conta da totalidade. Então, se alguém deixar de pagar, etc., a gente já vai estar montando um fundozinho de reserva para poder cobrir se tiver alguém inadimplente, esse tipo de coisa. A ideia é que você não vai ter que arcar com os custos de outros usuários. A Zoso é que se responsabiliza para isso. É para isso que a gente existe. Eu fui claro? Carolina, respondi a sua pergunta? Eu acho que foi bem claro, mas a gente também vai estar atento bem aqui ao chat. Bom, tem bastante gente perguntando realmente como é que funcionaria essa questão de aluguel. O pessoal parece que ficou interessado em comprar a cota da Zoso, mas não vão utilizar todos os tempos. Eles querem saber realmente ali... Muito bem. Como que funciona? Tá, eu vou poder alugar, mas daí esse aluguel de Airbnb é com vocês, ou eu posso fazer por minha conta? Como que funcionaria esses cenários? O aluguel do Airbnb vai ser por nossa conta. Porque o que vai acontecer? Como a gente
fica responsável pelas entradas, pelas saídas, pela limpeza, tudo isso. Então, nós vamos disponibilizar para você que comprou a cota e quer alugar, nós vamos disponibilizar para você a plataforma para deixar ela em aluguel. É muito fácil, você não precisa fazer nada, na verdade. Você vai só reservar as suas noites e vai dizer ali, ó, pode alugar. E nós vamos alugar as suas noites através de todas as plataformas, Airbnb, Trivago, enfim, todas as plataformas a gente vai estar anunciando e vai estar colocando as suas noites para alugar. Tá? E aí é legal que se você decidir usar e não tiver nenhuma reserva ainda do Airbnb para aquela noite lá, você pode ir. Por exemplo, também, botei para alugar 5 noites que eu reservei em fevereiro, mas aí ninguém alugou no Airbnb. Pode acontecer, né? De ninguém alugar. Você vai para lá e você usa. Ele é teu. Muito interessante uma pergunta. A Carolina respondeu aqui que entendeu, apreciou a sua resposta. Obrigado, Carolina. Mais uma pergunta do Juliano que eu achei muito interessante aqui, que é o seguinte: posso disponibilizar um imóvel próprio para a Zoso que tenha saldo de financiamento? Pode. Nós vamos ter que conversar, tem que ser um imóvel que se encaixe naquilo que a gente precisa, né? Um imóvel vendável para a gente nesse sistema, mas pode sim. E o saldo do financiamento, a gente vai quitar ele, tá? Nós vamos ter que chegar, quando a gente for vendendo as cotas, a gente vai quitar o saldo do financiamento. Teria que ver quanto que é esse saldo de financiamento para saber qual que é a tua parte ali, entendeu? Quanto que a gente vai pagar. Temos que fazer conta, sentar. Mas sim, pode disponibilizar e a gente dá um jeito de quitar o financiamento para poder vender para os demais cotistas. Eu não sei se você vai querer ficar com uma cota ou não, entendeu? Mas sim, pode sim. Por enquanto é isso, e o Juliano falou que seria um imóvel em Pissarras. Muito bem, temos interesse. Vamos dar uma olhada, Juliano. Chama a gente ali no privado, vamos conversar, manda ali o que você tem em mente e vamos sentar para bater um papo. Não tem problema algum. Qual que é o tipo de imóvel ideal para a gente fazer um Zoso? Então, para o pessoal que está em casa, eu conheço tal pessoa que possa ter um imóvel nesse padrão aí, qual que é o tipo de imóvel? Tá. Então, hoje nós estamos buscando... eu vou começar a responder de uma outra maneira. Eu acredito muito na Zoso. Eu acredito que dentro de pouco tempo nós vamos estar vendendo cotas de imóveis muito caros, de imóvel de altíssimo padrão. Mas a Zoso não é só para isso. A Zoso é para todo mundo. Então, hoje, o que a gente está procurando mesmo são imóveis aí na faixa de uns 600, 700 mil reais, que a gente vai fazer. Nós vamos dar um banho de loja no imóvel, nós vamos deixar o apartamento ou a casa, o que for, assim, um brinco. E tudo lindo, tudo novinho dentro, tudo muito legal, design bacana, tudo top. Que aí nós vamos vender 8 cotas desse imóvel. Por que nós queremos um imóvel mais barato agora? Porque a gente acredita que o mercado ele vai se desenvolvendo para opções mais caras. Pelo momento, o que a gente está procurando mais são imóveis abaixo de R$1 milhão. Mas nada impede, se você tiver um imóvel mais caro, que você acreditou aqui na Zoso, num modelo de negócio nosso, que você queira trazer, a gente dá uma olhada e vamos anunciar também o teu imóvel. Mas a gente, nesse momento, está procurando principalmente imóveis até R$1 milhão. Essa foi uma pergunta também parecida com a que o Marcelo Ferrari fez agora. Quais são os requisitos para disponibilizar o imóvel para Zoso? Marcelo, muito obrigado pela tua pergunta. Como é que você está, amigo? Marcelo, tem que ser um imóvel vendável. Um imóvel, a gente está querendo... O que a gente precisa? Imóveis de férias, seja na praia, seja na montanha. Então, esse imóvel pode ser em Urubici, eu vou falar de Santa Catarina, mas pode ser em Urubici, pode ser em Floripa, pode ser em Balneário Camboriú, Itapema, Pissarras, Campo Alegre, enfim. Em São Paulo, imóvel de férias. Inclusive, a gente vai ter, sim, Zoso em São Paulo, para quem quiser deixar lá alugando, ou para quem quiser passar fim de semana, passar alguns dias em São Paulo, tal, você vai poder ter um apartamentinho Zoso em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Tá? A ideia é você poder ter um Zoso em cada canto. Já pensou que legal? Você, com o dinheiro que você gastaria em metade de um imóvel, você pode ter 4 imóveis para você desfrutar em 4 lugares diferentes do Brasil. Aí você simplesmente entra no aplicativo ali, reserva as suas noites e vai para a tua casa onde quer que ela for, onde quer que ela seja.
Verdade, consegue planejar o seu ano com a família, com os amigos, consegue pegar o... Aqui no sul, né, a gente está em Joinville, então aqui é mais frio no inverno, mas você pode ter um apartamento na região norte, nordeste do Brasil. Pode. Ir para lá dar aquela fugida do frio e da chuva aqui, né? Imagina que legal você ter uma casa em Trancoso, ter uma casa em Santo Antônio dos Milagres. Enfim, em qualquer lugar. Você pode ter um Zoso e você simplesmente reserva as suas noites e vai para lá. Uma coisa bacana, que eu gosto sempre de... Eu falei algumas vezes, mas eu vou repetir, é a situação com relação às reservas de curto, as reservas em cima da hora. Eu estou dizendo desde o início da live que você pode, se você quiser ir para lá amanhã e não tiver ninguém, e o Airbnb não alugou, ele está lá vazio, você pode ir para lá, né? Então a gente está pensando muito, por exemplo, poxa, você trabalha de home office. Essa semana toda você está em casa. O apartamento ali da praia está vazio. Cara, você não precisa ter o apartamento inteiro. Você tem uns osos na praia, você pegou, puta, eu tô de home office, vou para lá amanhã. Pega o carro de manhã cedo, vai para lá. Você vai pagar a taxinha de limpeza na hora que você sair, é isso aí. E aí, se ele não estiver alugando, você vai ficando. Então, se alguém reservar com mais de 2 dias de antecedência, aí você tem que sair. Mas senão você vai ficando no apartamento. É muito legal. Você pode usar... Vai ficando não, né? Você tem que ficar 2 noites para deixar os outros usarem também. Mas o que eu quero dizer é assim, você pode ir usando, entendeu? Você vai usando o apartamento, a ideia é você usar. E se você tiver reservado as noites que você não for usar, você pode alugar aquelas noites. Bacana. Outra pergunta do Gustavo aqui é: como ficam registradas as regras de uso? Muito bem, Gustavo, obrigado. As regras de uso, elas são todas estabelecidas num acordo de cotistas da SA. Então, ela traz muito claramente como, quando que cada um pode usar o imóvel. Tá? Eu vou repetir aqui mais ou menos as regras básicas. Tá? Aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui através do chat. Mas é o seguinte. Então, uma cota de 1/8, ela te dá direito a 44 noites. Na alta temporada, você pode reservar blocos de até 1 semana. Na baixa temporada, blocos de até 14 noites. Reservou um bloco de 1 semana. Para você reservar de novo, você tem que pular 1 semana. Reservou 3 dias. Para você reservar de novo, você tem que pular 3 dias. Assim fica legal para todo mundo poder usar. Datas especiais. São 8 datas especiais no ano. A agenda fica aberta por 24 meses. Então, você tem 16 datas especiais abertas o tempo inteiro. Dessas 16, 8 usuários vão bloquear 8. Então, quer dizer, sempre tem 8 datas especiais abertas, que podem ser, porque se alguém pegou já o ano novo do segundo ano, ele deixou uma data aberta boa para esse ano aqui, que você pode usar, entendeu? Então, isso que é legal. A gente está fazendo as regras de uma maneira muito democrática para que todo mundo possa usar o imóvel o tempo todo. E essas regras estão, voltando à pergunta do Gustavo, essas regras elas vão estar muito claras, estabelecidas no documento de acordo de cotista, de acordo de acionistas da tua empresa que vai ser dona do imóvel. Bacana, Bruno. Uma outra colocação que eu queria fazer aqui é que o time da Zoso, ele é multidisciplinar. Então, eu acho que essa foi uma equipe montada realmente procurando o melhor dos especialistas, porque a gente vai precisar tomar vários cuidados aqui para passar a segurança para quem vai utilizar o Zoso. Exatamente. Eu queria que você comentasse um pouco mais do time que está por trás para garantir toda a lisura de uma compra com a Zoso. Muito bem. Ótima pergunta, muito obrigado. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar, como o Thiago falou ali. Eu tenho mais de 15 anos no mercado da incorporação imobiliária. Eu sou construtor aqui em Joinville. Trabalho com imóveis já há bastante tempo, mais tempo do que isso. E com venda de imóveis, incorporação, etc. O João Paulo Freitas, que é também sócio, ele é startupeiro. Ele vem do mundo das fintechs. Na verdade, ele trabalhava, se eu não me engano, é para a KPMG que ele trabalhava. E aí ele saiu e ele montou uma fintech para levantar financiamento para construção imobiliária. Então, temos eu que venho da construção, temos o JP que vem da construção imobiliária, do financiamento para
o ramo imobiliário. Temos o Thiago, que está aqui, que o Thiago é do nosso marketing, ele faz os vídeos, ele tá sempre ajudando a gente a fazer tudo para ficar tudo muito bem explicado, para ficar tudo muito claro para todo mundo. E também para as imagens dos imóveis ficarem muito boas também, né, Thiago? É isso aí. Nós temos o Gustavo Camacho, que é um advogado do ramo imobiliário também. Ele é focado no ramo imobiliário, ele é um dos nossos sócios. Nós temos o Valdir da Luz, que é contador, então, quer dizer, nós estamos abrindo uma SA para cada imóvel, né? Então, a gente tem um advogado, um contador, uma pessoa do ramo financeiro, eu que sou do ramo imobiliário também da construção, temos o Thiago, que é do ramo, que é do marketing, e a gente tem um administrador muito bacana também, que é o Gabriel, que ele vem do mundo da TI também, ele vem do mundo das vendas online, para trabalhar na nossa parte comercial administrativa, temos o Gabriel. Então, a gente hoje tem uma equipe bem bacana, multidisciplinar, de pessoas dedicadas a tornar esse projeto alguma coisa muito grande e interessante, não só em termos de negócio, mas, como eu falei, tornar a Zoso uma mudança como você vai olhar o bem imóvel. Para que ter um apartamento inteiro? Para que gastar esse dinheiro, deixar esse dinheiro todo preso num imóvel inteiro que você não vai usar tanto? Por que você não pode ter uma cota, ou duas, ou três, ou quatro cotas? 4 cotas vai ser a metade do que você gastaria e você vai ter noite que não acaba mais para você usar em 4 lugares diferentes. Ou pode até ter 4 cotas no mesmo lugar, se você gostar muito de lá. Mas eu quero dizer que você pode abrir o seu leque com muito menos dinheiro, você pode ter imóveis em vários lugares diferentes e usufruir desses imóveis e sem a preocupação de ter que estar dando manutenção, de ter que ir lá para trocar, não sei, tem que botar água nas plantas, tem que fazer uma limpeza, ou então um problema que deu algum problema de manutenção dentro do imóvel, etc. Tudo isso a gente toma conta. Você vai chegar lá, vai simplesmente se preocupar em curtir os seus dias no teu imóvel. É claro que, para a empresa ser aqui de Santa Catarina, a gente está começando aqui com os imóveis da região, mas eu acho que vai ser um grande atrativo para o pessoal da região ali de São Paulo, que quer sair um pouco daquela correria, não quer ir para o Rio de Janeiro porque está cansado de ir para o Rio de Janeiro, mas acompanha aqui Santa Catarina pelas redes sociais, acompanha Balneário Camboriú, Florianópolis. Então, para o pessoal pegar um avião, sair de São Paulo e passar um fim de semana aqui... E o legal é que você se programa, né? Porque você vai entrar no aplicativo e fala assim, vou programar minhas datas. Você já vai antecipadamente, já compra as passagens antecipado para não ficar caro, etc. Então, para quem mora longe, esse é o bacana. Você mora no interior do Mato Grosso. Poxa, agora você pode ter um apartamento sem se preocupar com nada. Você pode ter um apartamento em Balneário Camboriú, em Florianópolis, enfim, ou na Bahia, se você quiser, uma casa na Bahia. Você pode ter esse imóvel, simplesmente se programa durante o ano, reserva suas datas e vai para lá. Por isso que é o bacana da Zoso, diferente do timeshare dos hotéis. Os hotéis, o timeshare, você é obrigado a usar as noites que eles estabelecem para você. Você pode até alugar a noite, mas ela está já pré-estabelecida e para mudar é bem complicado. Na Zoso, não. Você vai quando você quiser. Você entra lá no aplicativo, reserva as suas noites e usa o teu imóvel. Perfeito, Bruno. Bastante gente aqui agradecendo a explicação. A Maria aqui estava presente também. O Pablo mandou um alô. O Silvio também. Klaus Wolff também mandou um alô. Estava presente aqui com a gente na live. O comercial da VSK também esteve presente. Bacana. A Jaqueline esteve presente. Edneia. Bastante gente aqui na live acompanhando. Que bom. Marcelo também desejou excelente sorte para a gente. E mais uma pergunta aqui que o Marcelo falou, vou passar para o Bruno. Os corretores terão oportunidade nas vendas? Com certeza. Inclusive, Marcelo, como eu estava falando mais cedo, nós vamos fazer uma live específica para corretores, mas a gente está montando um sistema de venda muito legal, muito interessante, que a gente acha que vai ser também uma revolução na maneira como você
não só como você vende, como você trata as captações e você trata as suas vendas, tá? A gente está fazendo uma parte de renda recorrente para quem estiver vendendo e captando as nossas cotas. Muito em breve, Marcelo, nós vamos fazer uma live específica para corretores, aí vamos te chamar e vamos falar sobre isso. Perfeito. Inclusive, o Marcelo convidou para fazer um podcast, que ele ficou bem interessado aqui. O Marcelo tem um podcast bacana, eu já assisti o podcast dele. É bacana mesmo. E os corretores de imóveis vão ser, na verdade, grandes parceiros, né? Exatamente. Tudo isso aqui vai depender muito da parceria com os corretores de imóveis, para captar imóveis e para vender as cotas. A gente imagina que vai fazer muita venda através de leads captados online, mas quem vai fazer o fechamento vai ser você, corretor. Você que vai pegar e vai lá mostrar o imóvel para o cliente, etc., e fazer o fechamento da venda. A gente vai te passar o lead para você tratar e fazer a venda. Então, se você é corretor, fechador de negócio, vem procurar a gente que nós vamos ter oportunidades muito bacanas para vocês. Perfeito, Bruno. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui boa parte da essência da Zoso, como ela funciona. O pessoal que estiver aí acompanhando, se tiver mais alguma dúvida, eu peço também para mandar aqui. A gente já está quase aí a 1 hora de live, né? Passa rápido, né? Passa rápido, mas a gente conseguiu responder bastante. E, bom, Bruno, deixa a palavra contigo. Para fechar, eu queria falar rapidamente sobre isso que a gente está fazendo aqui. Tem tudo a ver com o futuro da economia compartilhada. As pessoas hoje, elas dão muito mais valor a poder usar as experiências do que ter as coisas. Então, a Zoso vem de encontro a isso, apesar que você, em vez de você comprar um imóvel inteiro e ter toda aquela despesa, ter todo aquele capital empatado no imóvel, você pode ter um pedaço daquele imóvel que é teu, que é um bem imobiliário, que você tem as ações da empresa, mas você pode revender e você, na verdade, está revendendo um pedaço daquele imóvel. Então, eu acredito que nós estamos muito bem, num momento muito legal, muito bacana para lançar isso, e que muito em breve a gente vai estar com imóveis aí em lugares muito bacanas, experiências, Zoso em Urubici, Zoso em Campo Alegre, Zoso em Campos do Jordão, em São Paulo, Zoso na Bahia, Zoso no Maranhão, enfim, em tudo que é lugar você vai poder ter um Zoso e pegar, reservar suas datas lá e curtir a sua casa, porque ela é sua. Perfeito. A gente colocou aqui no chat também o número de telefone do Bruno para os corretores entrarem em contato. Por favor, só salvar meu número, eu posso até falar, é 47 99196 0005. 47 99196 0005. Você entra em contato comigo, vamos começar a conversar, porque dentro em breve nós vamos ter muito imóvel para vender aqui. Exatamente. Eu acho que eu também me despeço aqui do pessoal que acompanhou. Muito obrigado aí. A gente teve uma boa audiência na live. Espero que a gente tenha conseguido responder as dúvidas. Mas não todas, porque a gente ainda quer que fique uma pulga na cabeça de vocês, que vocês fiquem ali curiosos para saber cada vez mais, porque realmente é uma empresa que a gente tá começando agora, mas um time se reuniu ali para realmente fazer essa ideia acontecer, e daqui para frente vocês vão ver isso constantemente na rede social, porque vai ser o modelo de negócio para você comprar o seu imóvel, o seu segundo imóvel, seu imóvel de veraneio, o seu imóvel de férias, né, Bruno? Então, pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar agora a palavra com o Bruno e eu encerro minha participação por aqui. Eu também encerro por aqui. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência, obrigado por vir, por fazer as perguntas, a quem estava questionando. Meu celular, de novo, é 991960005. Quem tiver qualquer pergunta é só me chamar e vamos transformar o mercado imobiliário. Um abraço a todos e boa noite.